Fala pessoal do meu timão, sou o Vitor Godoy, estamos aqui em Jaú, interior paulista, acompanhando o Corinthians, né, nosso timãozinho na disputa da Copinha 2026, e hoje estou acompanhado do Erasmo Damiani, executivo da base do Corinthians. Pô, muito obrigado pelo seu tempo, também por ter topado a entrevista. Eu que agradeço. Para começar, eu queria que você fizesse qual o balanço de vocês, da diretoria em geral, da Copinha até o momento, como que tem Bem, eu desempenhado. acho que assim, né, Vitor, como qualquer competição, você coloca objetivos, né? Eu acho que o nosso primeiro objetivo era de passar de fase, né, como primeiro colocado, e nós conseguimos, mesmo que ainda com o time, né, com a saída de 3 atletas que foram para a equipe principal, para o profissional, mas nós conseguimos o primeiro objetivo. E agora é uma nova competição, que é mata-mata, e aí vai depender muito do transcorrer da competição, né? Uhum. Inclusive você comentou, né, dos 3 que subiram, né, o Jacaré, o Bahia e o Amorim. Como que foi essa conversa com o profissional antes mesmo da Copinha, assim? Bem, desde o ano passado, né, até quando nós tínhamos essa noção junto com o profissional de que eles poderiam a qualquer momento chamar alguns atletas que estavam aqui na Copinha para fazer parte da equipe principal, né? Pelo menos para o início da temporada. Então nós já estávamos meio que preparados para isso, né? De que a qualquer momento poderia ser chamado. E a função da base é isso, é deixar os atletas prontos para que eles possam tá indo para o profissional, e quem dera, quem possa, né? Eles desenvolverem lá e ficarem por lá também. E tinham mais alguns jogadores além dos 3? Não, eles têm mapeado todos, né? Mas daí depende muito da posição que o profissional vai precisar, que estava precisando para aquele momento, né? Então, como os 3 também já passaram pelo profissional, já tinham, daqui a pouco ficou mais fácil para eles, porque já tem a convivência lá dentro do treinamento, do CT nosso, do profissional. Também queria que você comentasse também como que foi essa preparação de modo geral do Corinthians, até para você mesmo, porque você pegou meio que o bonde andando, podemos dizer assim, né? Hoje eu completo 70 dias que eu estou no Corinthians, né? Então, ainda conhecendo também um pouco o clube e os próprios atletas também, né? Então, infelizmente, o Corinthians saiu antes do Campeonato Paulista na Sub-20, então eu peguei muita preparação também já em andamento, né? Então, assim, com os amistosos, é claro que aí você vai testando, você vai conhecendo também os atletas, mas oficialmente em competição, é o terceiro jogo que eu estou vendo do nosso Sub-20, né? Então, eu entendo que eu acho que qualquer preparação para a Copa São Paulo, ela é importante, e eu acho que o Corinthians fez essa preparação para isso. Agora, eu sempre falo, Copa São Paulo, né, é uma competição muito mais difícil até que a própria Copa do Mundo, porque cada jogo a cada 2 dias, o calor aqui muito quente aqui em Jaú, né, então você tem vários adversidades para a competição. Um cartão amarelo, 2 cartões, quer dizer, você tem que ter um plantel preparado para daqui a pouco você ter algum atleta para que ele possa tá pronto para o próximo jogo. Eu acho que a nossa preparação foi baseada para que nós pudéssemos enfrentar essas dificuldades. Agora, do outro lado, também tem adversários querendo também chegar mais longe na competição. E também é uma exigência muito física de jogadores que estão com o corpo em formação ainda, né? Sim, é uma competição que ela é desgastante, né? Assim, eu fui campeão no Figueirense, né? Eu fui campeão no Figueirense no Internacional, então eu sei o que é chegar numa final, né? O que é o desgaste de uma final. E agora ela é uma competição que ela começa a funilar e começa a ser com as melhores equipes. Então, o nível de competição, de adversidade, ela é maior ainda. Então, você vai ter que enfrentar assim, ó, daí agora é o jogo segunda, quarta, sexta, domingo, né? Daí quarta e do outro no domingo. Então, nós temos em 14 dias, vamos ter 5, 6 jogos. Então, é uma média quase que 2 dias para jogar. Então, ela é desgastante, mas ela é uma competição também que ao mesmo tempo coloca os atletas em evidência, né? É uma competição que é o término do ano, não é o início da temporada da categoria, é o término, mas é uma competição que ela tem uma visibilidade muito grande,
no cenário mundial, né, em termos de visibilidade de jogadores, de empresários, de clube também, o clube, o principal, né, quando eu falo empresários de fora, observadores de fora, uma visibilidade muito grande do clube também ver para olhar para dentro o que ele tem, que possa daqui a pouco estar, num futuro próximo, fazendo parte da equipe principal. Sim, e para o Corinthians é um canhão muito maior, né? Porque eu acho que, de termos de torcida, inevitavelmente é o time que mais lota o estádio, né? Sim, sim. Já desde cedo eles vivem uma pressão, né? Ao mesmo tempo que a torcida do Corinthians é uma coisa que me impressiona bastante, que ela apoia muito, 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 mas ela imagina, você joga o ano todo, às vezes vamos colocar aí, brasileiro, no máximo 500, 600 pessoas. E você chega num jogo, 8 mil, 9 mil. Geralmente é família só, né? Isso. Jogos. Aí você chega no jogo, tem 6 mil telespectadores, né? Então, fora o que está vendo pela televisão. Então, tem que ter esse preparo também de que não é fácil jogar no Corinthians. Uhum. Também uma outra coisa que a gente no Meu Timão trouxe é que o Corinthians não desceu com todos... né? Não veio para jogo com todos os atletas. Agora já está com praticamente todo mundo, né? Só os profissionais estão profissional e o gelado que está lá para cima. Queria que você comentasse um pouco a decisão da diretoria. Bem, assim, ela é uma questão de logística, tá? Também, né? Nós temos aqui o hotel que nós estamos, até o São Paulo ficou ano passado, esperamos nós temos a mesma sorte que São Paulo teve ano passado, né? Ficou no hotel. Nós entendemos que o profissional também precisaria de atletas para estarem treinando lá, daqui a pouco para estar compondo o início da temporada, que o profissional voltou dia 3 de janeiro, né? Então, assim, nós entendemos como logística essa melhor forma de ter pelo menos aqui 25 atletas, até porque ao mesmo tempo nós só podemos ter 20 no banco. Sim. Então nós ficamos com 5 atletas fora. Então daqui a pouco você ter 10 atletas fora também, você fica um pouco, às vezes é mais difícil de administrar algumas coisas, e daqui a pouco o profissional precisando de atletas lá. Então nós fizemos essa composição como uma melhor forma, entendemos como uma melhor forma para que pudéssemos estar atendendo o profissional e também aqui internamente. E aí aconteceu, quer dizer, o profissional chamou 3 atletas e vieram 3 atletas para cá. Sim. E o próprio São Paulo, né, que você comentou, viajou com acho que 24 para cá só, né? Eu não sei, eu conversei com o Biasotto, na verdade, muito para saber como é que era o hotel, né, a estrutura do hotel, né, a alimentação, que eu acho que é o ponto, os quartos, que eu acho que é o ponto principal da competição, né, que você tem que se alimentar bem e um bom repouso. E o hotel nos atende perfeitamente quanto a isso, e o Biasotto disse, olha, vocês vão gostar bastante, e nós estamos sentindo isso aqui. Então, eu não perguntei com quantas pessoas eles vieram para cá, mas nós, pela estrutura que nós tínhamos, acho que nós achamos um número ideal, e por enquanto está dando, né, na primeira fase a gente conseguiu conduzir com tranquilidade disso aí. Eu acho que daqui para frente ainda é mais fácil ainda, porque o primeiro momento já passou, né? Também, né, você comentou que a Copinha é o final do planejamento, é o final da temporada, né? Então, até pensando nisso, o Corinthians vai perder os jogadores de 2005, né? Sim. Já perdeu os 3 que estão profissional. Imagino que após o torneio, um ou outro sempre é chamado ali para treinar, às vezes algum outro fica. Como que está esse planejamento para o Sub-20, para o restante de 2026? Bem, na verdade o ano começa, para nós, né, o ano vai começar essa semana, porque é onde voltam todas as categorias, dia 14 todas as categorias voltam, e aí nós começamos aí o planejamento para 2026. Claro que nesse período já de outubro, novembro, que eu cheguei, mesmo que ainda primeiro momento olhando um pouco mais para a parte administrativa, de algumas mudanças que nós tínhamos que fazer dentro do clube, eu também não deixei muito a parte técnica, né? Mas agora sim, agora voltado um pouco mais para a parte técnica, onde nós vamos ter que ver quais são as nossas carências, quais são as nossas necessidades de recomposição de atletas, ver o que o profissional também daqui a pouco tem mapeado. A chegada do Marcelo, até hoje de manhã nós conversamos já algumas coisas, então nós vamos estreitar cada vez mais a base com o profissional, né, para que nós tenhamos aí um alinhamento linear do clube, né, e aí em cima disso nós vamos tocar 2026. Em fevereiro já começa o brasileiro, eu acho que 22 de fevereiro, se eu não me engano, já começa o brasileiro sub-20.
Então nós temos aí do término da Copa São Paulo ao início do Brasileiro um mês. Né? Então, mesmo assim, a gente já está trabalhando, já avisando já o início da temporada. Oi, posso perguntar qual foi o papo exato que você teve com o Marcelo Paes? Não, foi um papo sempre, né? A gente vem conversando já desde quando ele chegou, bem antes de ele chegar, nós já começamos a conversar, né? E hoje, assim, nós conversamos outras coisas, mas é voltado assim, o que nós vamos alinhar, daqui a pouco minha ida a São Paulo, para nós sentarmos, para conversarmos, para ele entender o que eu vi na base da minha chegada, o que eu entendo, o que eu vejo que possa ser melhor ainda, com o profissional, que ele pode nos ajudar, de que forma que ele pode me ajudar. Então a conversa foi baseada em cima de um planejamento, né? E assim, foi uma conversa de en passant, mas mais do que nós podemos daqui a pouco planejar para o Corinthians para 2026. Até, né, se fala muito, né, dessa integração base profissional, se ter integração mesmo, assim. Né? Nós temos um facilitador que é do lado, né? Sim. Então, assim, ó, eu venho de um clube, quer dizer, eu vinha do Atlético antes, né? O Botafogo não, mas no Atlético era no mesmo CT. Então, você também tem algumas facilidades, um contato muito maior. Então, nós somos hoje, a base é do lado, a base, o CT do profissional, o CT da base é do lado. Então, eu acho que essa integração, ela deverá ocorrer naturalmente, né? E eu acho que tendo um acesso ainda maior junto com o profissional. E na reta final de 2025, o Corinthians foi assinando vários aditivos contratuais, até desse elenco aqui de cabeça eu lembro do Iago, né, que saltou para 66 milhões. Vocês planejam deste grupo de 30 jogadores assinar mais alguns aditivos logo após o torneio? Isso assim, é difícil você hoje falar, nós estamos analisando caso a caso, né? Às vezes o futebol ele dá uma guinada muito rápido, né? Ainda mais no mercado de base. O mercado de base mudou, né? O mercado de base hoje ele é um mercado profissional já. Sim. Então ele teve uma mudança muito significativa. Essa questão dos clubes estarem comprando atletas da categoria de base. Então você tem que estar entendendo o momento do atleta ou a questão contratual desse atleta dentro do clube para ver o que nós podemos fazer. Então sempre é caso a caso, a gente vai analisar, não é uma decisão só tomada por mim, é uma decisão tomada também, eu converso muito com os funcionários mais próximos, e algumas decisões também tem que ter uma participação, e aí uma conversa que eu já comecei a ter ano passado, né, na época era com o Renan, então, e agora com o próprio Marcelo, né, que nós vamos começar, eu passar para ele, esses atletas aqui nós temos a necessidade daqui a pouco de fazer uma melhora, de uma questão até de uma garantia de contratual. Então você hoje, antigamente você dava um tempo nessa questão que você fazia o contrato e ia olhando com calma. Agora você tem que estar olhando, bem dizer, semana a semana, porque a dinâmica está diferente do futebol brasileiro. Sim, ainda mais agora com um monte de SAF, investimento estrangeiro. Né? Então os clubes estão, quer dizer, começou com o Vitor Roque 2023, sim, né? 2023, 23, mas o Vitor Roque estava jogando profissional. Sim. Né? Quer dizer, o Bahia veio Furquim, né? Levou um atleta, agora o Matheus do América no ano 2024, então os clubes estão começando também a ter esse movimento um pouco de olhar. O Cruzeiro, né, pegou o menino lateral direito do Atlético Paranaense. Então, assim, você tem que estar atento a isso para daqui a pouco não cometer um erro de uma perda, mas também daqui a pouco não fazer uma loucura de você Sim. colocar os salários muito lá em cima e daqui a pouco você inflaciona também o mercado interno. Até para um clube ter uma situação financeira delicada como o Corinthians, que nem se falou, para ir para o caminho errado, acabar mais atrapalhando do que ajudando é muito fácil. Né? Você tem que ter o equilíbrio de saber Sim. o momento do que pode ser feito. Né? Uhum. Mas é uma preocupação hoje que os clubes têm, não é só o Corinthians, acho que todos os clubes no Brasil têm hoje essa preocupação um pouco, mas ao mesmo tempo eu volto a falar, eu acho que inflaciona um mercado que até 2 anos atrás, um ano atrás, né, 8 meses, não tinha muito essa preocupação com uma perda de um atleta para um clube do Brasil pagando a multa. E também um cuidado também de se ter de que assim,
são crianças. Não são crianças, né? Mas são, pô, pré-adolescentes, adolescentes. Só assim, ó, por mais que você fale, ele daqui a pouco ele já está no profissional, vamos colocar aí, né, Dieguinho, André, próprio Bidon, que já está, né, tá performando, mas ainda Sim. ele está no processo de formação. Sim, não chegou, né, Guinegão, teoricamente Dieguinho e Guinegão, se fosse um passado, se não fosse um passado recente, eles estariam jogando aqui, não estariam jogando hoje no profissional ainda, né? Então, o futebol, ele de uns 6 anos, 8 anos para cá, ele deu uma guinada muito grande nessa questão aí de, vamos colocar, né, 10 anos aí, de 2016, 2015 para em diante, começou a ter uma guinada de até os clubes de fora já começaram a pegar atleta novos de 16 anos. Sim. E às vezes o clube já está colocando atleta de 16 anos na sua equipe profissional, e às vezes jogando. Então, você tem que estar acompanhando esse movimento, porque se você não acompanhar, você é atropelado. E até falando um pouco sobre essa questão contratual, o Corinthians, por padrão, né, os primeiros contratos profissionais são de 10 a 14 milhões. Ao menos era assim, né, até pouco tempo atrás. Vai vir uma geração 2010 que eu acho que hoje é a que mais se fala dentro do clube, né? Até Léo Rodrigues, Moscardinho, próprio Morelli. A ideia do Corinthians é seguir com esse padrão ou talvez alterar? Não, como eu falei antes, você vai ajudar caso a caso. Né? Você vai ajudar caso a caso. Você tem que ter um padrão, mas às vezes, algumas situações, você tem que fugir do padrão, porque senão você pode perder um atleta, porque não, o nosso padrão é esse. Então, assim, nós entendemos, né? Então, por isso também, nós entendemos a situação do Corinthians hoje. Quer dizer, quando eu cheguei, foi, né, uma das conversas mais, que o presidente mais colocou para mim essa questão financeira do clube. E eu acho que o clube tem que passar por um momento de cortes mesmo, de readequação financeira, para que possa, daqui a 2, 3 anos, estar entrando num caminho que daí não tem volta. A hora que o Corinthians entrar num caminho financeiro equilibrado, o Corinthians vai ser uma potência no futebol de base, com certeza. Porque é o peso da torcida, é o peso da camisa, é a grandeza do clube, mas para que isso aconteça, tem que ter um basta, tem que ser cortado algumas coisas para que o clube tenha esse equilíbrio. Então, como eu falei, não posso seguir um padrão que daqui a pouco nós vamos... Claro que nós temos, mas alguns momentos, algumas situações nós vamos ter que alterar. E aí eu vou passar para o presidente, o nosso padrão é esse, mas esse jogador aqui nós temos que fazer um padrão diferente, porque senão nós podemos perdê-lo. Então aí é essa situação momentânea, e a integração, daí volto a falar, base profissional, porque também, né, vou sempre tentar alimentando o Marcelo do que está ocorrendo no clube. Eu trabalhei muito tempo, né, assim, quando eu digo, foram de 2019 a 24, então foram 6 anos com o Rodrigo Caetano. E então nós tínhamos muito esse alinhamento diário, não diário, mas quase que semanal, de eu passar, fazia meio que um release do que vinha acontecendo na base, os jogadores que nós estávamos vendo que tinham uma condição que poderiam estar daqui a pouco evoluindo, e em cima disso, você tem um relacionamento muito mais fácil de você, na hora que você levar uma situação para o profissional, para a equipe principal, né, para o gestor da equipe principal, ele já sabe quem é o atleta, do que se trata, né? Então acho que isso é fundamental. E comentando um pouco sobre essa geração 2010, um dos jogadores também que fazia parte era o Henrique, né, o filho do Fagner. Queria que você explicasse mais ou menos para quem está acompanhando qual é a situação hoje do Corinthians com o Henrique, assim. Bem, quando eu cheguei, o Henrique já tinha ido para o Cruzeiro, né? E eu acho que foi junto com a família, né? Foi. A questão de é um acordo que tem, o Corinthians tem um percentual do atleta normal, né? Daqui a pouco isso você faz, como também nós temos outros jogadores, nós temos percentual com outros clubes, ou como nós temos jogadores dentro do Corinthians com percentual com outro clube. Então essa é uma... quando eu cheguei, já, como falei, ele já estava até bem antes, né? Ele no Cruzeiro, acho que ele foi no começo do ano, se eu não me engano, para o Cruzeiro. Foi. Já. Final de janeiro, começo de fevereiro. Então não tem muito o que falar. Existe um contrato hoje parceria entre Corinthians e Cruzeiro, e esperando, né, que ele... Eu sempre falo, qualquer jogador eu sempre torço que ele venha dar certo, né, porque que ele consiga realizar o sonho.
Ainda mais de um atleta quando é filho de um pai, de um atleta profissional conhecido, uma cobrança maior ainda, né? E nós temos uma parceria com o Cruzeiro, então também eu torço muito que ele dê certo, porque pelo menos também o Corinthians tem uma parte dele também, né? Sim. Às vezes, pô, vai bem lá, vai pra Europa, enfim, volta, e às vezes tá o Corinthians aqui, né? Sim, o voltar. futebol, você nunca dá para, você nunca pode dizer assim, ó, você vai aprendendo com o tempo, né? No começo eu tinha um pensamento diferente. Hoje, já pelo tempo que eu tenho, o futebol, ele como desde o início estou falando, a dinâmica ele é muito rápida, né? E às vezes o jogador que não está certo hoje aqui, não quer dizer que ele não vai voltar a jogar no Corinthians. Não vai que ele ser atleta do Corinthians. Ele daqui a pouco ele volta a ser, né? Porque às vezes ele não consegue performar naquele momento no clube por várias questões, e daqui a pouco ele vai para outro lugar e ele consegue performar, e daqui a pouco ele volta. Né? Não, isso não é um erro daqui a pouco do clube ter perdido o atleta, é porque às vezes a situação naquele momento leva que o atleta daqui a pouco ele não está tendo espaço para ele poder desenvolver o futebol, e ele vai para outro lugar e ele performa, e daqui a pouco volta. O Corinthians está vendo isso agora, né? Porque o Matheus Pereira, Matheus Pereira, sim, que eu tô lendo aí que ele tá, né? Ele tava até assistindo o jogo, e foi um atleta que foi formado no Corinthians. Então, você não dá para dizer que foi um erro da administração antiga que liberou o menino quando ele foi liberado. Não, são vários. É a questão de momento. Sim. Né? E o funil hoje de clube grande, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Né? Ele é muito pequeno para um atleta, daqui a pouco da base, ele chegar e performar na equipe principal. E às vezes ele tem que sair para rodar, para pegar experiência, para performar, e daqui a pouco volta. Cara, a última sobre um clube fora do Corinthians, né? Saiu uma notícia essa semana que o Corinthians teria tentado pagar a multa do Juan Pablo, do Bahia, alguma coisa assim. Chegou em vocês? Eu desconheço isso. Eu não tenho como... Eu não posso nem afirmar e nem dizer que não, porque daí eu vou estar mentindo. Eu não tenho realmente conhecimento dessa situação. O que eu li foi, eu acho que tu leu também, mas nem cheguei a conversar com o presidente, nem perguntei ao presidente se isso se era verídico ou não. Realmente eu não sei. Eu pergunto porque eu li, eu recebi com estranheza, porque assim, é um valor alto, mostrou do Corinthians, que todo mundo sabe qual é, né? Então, enfim. E seguindo, uma outra entrevista que você fez pro pessoal do GE, você comentou que agora em janeiro você ia ter uma reunião com o Palmeiras para falar sobre o possível retorno com o MCF. Como que tá essa conversa? Já teve? Não, assim, ó, nós tentamos, na minha chegada, um pouco depois de novembro, eu tentei, conversei com o João, nós mandamos uma proposta, o Palmeiras disse que não tinha mais conversa com o Corinthians, porque eles tinham mandado uma contraproposta, e o Corinthians não dado a resposta. Naquele momento, né, eu tenho que deixar passar um pouco, e agora sim, nós temos que ver... aí com a chegada do Marcelo também, de eu conversar com o Marcelo, né, ver o que nós pensamos, o que eu penso, e daqui a pouco tentar de novo alinhar, ou ver que forma que nós possamos fazer que nós tenhamos que beneficiar os atletas do Corinthians, né, não prejudicá-los para não disputar outras competições, né, e quem sofre muito são as categorias menores, né, porque a 20 e 17 tem calendário nacional, a 15 vai ter o brasileiro, mas até agora ninguém sabe como é que vai ser o critério que eles vão chamar os clubes para o brasileiro sub-15. Né? Então nós temos muitas competições paralelas para 15, 14, 16, 13, 12, que são torneios. Então, o movimento, e aí eu fiz parte, né? Eu fiz parte do movimento, sempre fiz parte do movimento em outros clubes, né? Então nós temos muito assim, um clube que está com problema, os clubes não disputam a competição. Aconteceu com a Copa Nike, né, o ano passado, né? Os clubes não foram para a Copa Nike porque o Corinthians tinha confirmado. Então nós temos que ver de que forma que nós possamos não prejudicar os atletas do Corinthians para o ano de 2026. Então, e essa questão acho que das categorias menores é o mais importante do MCF, né? Porque a gente foca muito nas mais velhas, geralmente, até na cobertura assim, de mídia, mas o mais importante, principalmente, são para as mais novas, sim, né?
Eu falo sempre, Vitor, né, que nos clubes que eu passei, eu não sei se eu vou colher os frutos que foram plantados, mas se você quer ter uma base forte, você quer ter uma estrutura de clube, a principal, ter condições de ter bons jogadores daqui a pouco jogando na equipe principal, ou jogadores performando daqui a pouco por uma questão de venda, né, performar daqui a pouco para um cenário que dê condições financeiras para o clube, é na base que você tem que fazer isso. E é lá embaixo, né? Você não... Dificilmente hoje, porque hoje com 16 anos você já faz primeiro contrato profissional. Então alguns atletas que estão despontando em alguns clubes, eles já estão com contrato profissional. Outro traz por empréstimo, né? Ou então às vezes você tenta fazer uma jogada, alguma situação, mas esses jogadores já estão performando em algum clube. Então você tem que olhar lá embaixo e começar a trabalhar. Agora, não vai ser um trabalho de 1, 2 anos, né? Vai ser um trabalho de 3, 4 anos. Fala, se eu cheguei no Atlético Mineiro em 2022, né? Eu saí em 2025. Quer dizer, a equipe que foi campeã brasileira sub-17, toda foi montada a partir de 2022. Tinha poucos atletas, tinha 1, 2 enfiados em 2021, mas a grande maioria veio em 2022 e 2023, veio na sub-13, sub-14, então sub-15. Então, onde você tem que fazer não um ataque, mas dar uma condição melhor, mesmo, né? Plantar e trabalhar e saber que é o seguinte, ó, nós não vamos ter daqui a pouco uma sequência de bons jogadores, de jogadores prontos para daqui a 1 ano. Mas daqui a 2, 3 anos vamos começar a ter jogadores que o Corinthians vai ter cada ano 1 ou 2 jogadores daqui a pouco performando no profissional, pisando no profissional. Esse ano que passou, o índice do Corinthians foi altíssimo, de atletas na base, né, no profissional, que performaram. Que tem minutagem. É o clube hoje, foi o clube do Brasil que mais minutagem teve de atletas da base. Então, que nós tenhamos isso, porque isso não acontece com tanta facilidade. Sim. Não acontece com tanta facilidade. Você vê o próprio Flamengo hoje, que é uma potência, com muito poucos atletas da base jogando. Muito poucos atletas da base. Por quê? Porque a base, eu sempre falo o seguinte, né, é ano, e eu sempre falo assim, ó, eu equiparo como uma plantação de soja, de milho, é safra. É safra. Porque todo ano ela é uma safra. Algumas dão bons, outras nem tanto. Algumas você tem bons jogadores em potencial, com nível até de chegar em performar com mais facilidade do que outras safras, do que outros anos. E uma coisa que às vezes as pessoas não têm muito essa noção, né? Quando você fala assim, ó, vamos lá, juniores, tá? Vamos dar exemplo hoje aqui. Nós temos o Tomás, que é 0,5. Sim. Nós temos o Iago, que é 0,9. 16 anos. Então às vezes você não pode comparar um com o outro. Às vezes você tem um atleta que nasceu no dia 1º de janeiro, vamos colocar de 2007, ele nasceu a 1 minuto do dia, do dia 1º de janeiro de 2007, e o outro nasceu no dia 31 de dezembro de 2000, às 23h59. É um ano de diferença. É o mesmo ano de idade. E num processo de formação, atletas que estão ainda maturando, né, criando é muita diferença um ano. É muita diferença. Não, e até acho que saiu um estudo recentemente que a maior parte dos atletas de base do Brasil são do primeiro semestre. Primeiro semestre, isso. Sim. Outros países fazem, por isso que outros países eles fazem alguns torneios, algumas coisas, né? Por isso que a própria quebra do ano na Europa, eles conseguem equilibrar, ter atletas do segundo ano, mas isso é um estudo porque o primeiro quartil é muito alto. Né? Por quê? Porque o atleta, às vezes, ele já está um pouquinho, a maturação dele está um pouquinho mais alta do que aquele outro. E aí, volto a falar, tu nasce no dia 31 de dezembro, às 23h59, por causa de 1 minuto, 2 minutos, deixa de ser um ano mais velho, um ano mais novo, né? É muito doido. Ainda um pouco sobre essa questão da MCF, assim, uma dúvida que ao menos me chega dos torcedores é se não daria para o Corinthians apelar, não sei se para a Justiça, CBF, Federação Paulista, até porque
uma questão que me aponta é que para o Palmeiras talvez seria até interessante o Corinthians não estar no MCF, tá tendo em vista a alta quantidade de jogadores que têm saído do clube para ir para lá, assim. Bem, é assim, ó, eu acho, e aí eu acho que é uma situação. Assim, o movimento, na verdade, ele não é um movimento, ele é um movimento que não tem, ele tem as suas regras, né? Que os clubes assinaram o documento, e onde eu estava na época no clube, eu assinei o documento com algumas. Essa situação hoje envolvendo Corinthians e Palmeiras, ela foge um pouco de algumas outras, apesar que o Atlético Paranaense já teve fora de um ano, ficou um ano fora de uma situação parecida. O Cruzeiro também. O Cruzeiro também, onde acabou a Copa, a Taça BH, por causa disso. Né? Eu vou num 2013, 2014, Copa São Paulo quase não teve, porque se eu não me engano, era o Lucas Perry, que era o goleiro que o São Paulo pegou da Ponte Preta e não fez acordo. Uhum. E aí o movimento teve uma reunião até o presidente era o Marco Polo, era o presidente da Federação Paulista, teve uma reunião na Federação Paulista. Nessa época eu trabalhava no Palmeiras. E os clubes foram bem enfáticos. Se o São Paulo não fizer um acordo com a Ponte Preta, nós não vamos disputar o campeonato, a Copa São Paulo. E foi assinado pelos presidentes de clube. Né? Na época, o Palmeiras apoiou o movimento, né? Só que colocou assim, ó, eu sou um clube federado na Federação Paulista, então eu não tenho como não participar da Copa São Paulo. Mas fez um referendo, deu autorização para falar assim, ó, o Palmeiras apoia a decisão dos os clubes não forem disputar, mas como filiado à Federação Paulista vai disputar a competição. Então, já tiveram casos muito emblemáticos sobre essa questão de pegar atleta de outro clube. Eu não posso falar do que aconteceu porque eu não estava, então eu tenho que pensar, Vitor, daqui para frente, o que nós temos que fazer para que o Corinthians não seja prejudicado nessa questão. Os atletas do Corinthians não sejam prejudicados. Né? Mas acha que não dá então, para tentar alguma outra instância? Não, senhor, eu teria que ver, porque não é uma questão meio complicada isso aí. Eu acho que tem que ver com o próprio movimento, né? O presidente do movimento hoje era o Brasil, que estava no esporte, mas como eu também estou fora do movimento, eu não sei como é que está a situação, porque ele saiu do esporte, então tem que entender primeiro, né? Mas eu não posso chegar, eu tenho que voltar para assim, nós vamos resolver uma situação que seja benéfica para o Corinthians. Uhum. Aí nós vamos sentar com o Marcelo, eu vou sentar com o Marcelo, com o presidente, né, com o nosso jurídico de novo e ver assim, ó, o que nós podemos fazer que seja benéfico para o Corinthians. E aí nós vamos tomar uma decisão que não vá prejudicar a instituição. E aí, enquanto isso não se define, o que o Corinthians tem feito para proteger esses jogadores das menores? Assim? Bem, nós temos contrato de formação quando tem 12 anos, né? Começa agora que pode fazer a lei. Os outros, assim, é a questão de você falar para eles, assim, vocês estão num clube que é o Corinthians, né? Então, claro que você corre sempre o risco de perder alguns jogadores, mas às vezes você também, mesmo você estando no movimento, você acaba perdendo, porque hoje, Vitor, né, tem muito pai que está vivendo, sim, do filho. Então, assim, ó, quando nós falamos também dessa questão de parte jurídica, de tudo, é uma coisa que me preocupa muito hoje, os valores que estão se pagando e clube oferecendo luva para jogador de 11 anos. Sim. E luvas altíssimas. Não vou dizer o nome do clube, mas vocês sabem, oferecendo dinheiro para meninos de 11, 12 anos e colocando dinheiro que assim, dando para o pai. Então, eu tive um jogador que eu fiz 3 acertos, o pai deu 3 vezes ok e na hora de assinar não assinou. Né? E aí? Então, assim, mesmo sendo um clube... E eu tive esse problema em outros clubes, mesmo já eu estando no movimento, porque hoje está se pensando muito rápido, né? Tem hoje menino de 10 anos que você está tendo uma situação como se fosse jogador de 18, 16 anos. Sim. E até também se vê uma hiperexposição desses jogadores
nas redes sociais como se fossem atletas profissionais mesmo já, né? Sim, sim. Assim, ó, isso é uma conversa longa isso aí, né? Porque tem várias situações aí que, né, a lei fala uma coisa, mas você vê menino de 10 anos assinando um documento, né? Com empresas, né? Então, tem várias coisas aí, por isso é exposição, e hoje você tem seguidores, daí os seguidores, assim, daqui a pouco tem jogador que tem mais seguidor do que, tem jogador aí que tem quase mais seguidor que muito clube profissional. Sim. Menino de 10, 11, 12 anos, né? Nós não sabemos se daqui a 4 anos, 3 anos, esses jogadores vão virar profissional, né? A carreira, ela você tem mais condições, mais coisas para não acontecer você virar profissional do que você virar profissional. Eu falo isso abertamente, eu falo muito para os atletas, né? É o seguinte, as companhias que tu anda daqui a pouco, teus amigos, né? Daqui a pouco você namora, né? A idade, daqui a pouco engravida uma menina, e a menina, mas não é uma relação ainda que você tem com ela. Uma lesão, daqui a pouco, uma lesão que vai prejudicar, daqui a pouco uma cirurgia mal feita, né? Uma lesão que complique, daqui a pouco ele volta dessa lesão, está recuperado, mas ele volta a ter uma nova lesão, e daqui a pouco ele perde aquele time da categoria. Então, assim, ó, tem vários fatores que são que levam mais a um atleta não performar do que performar. Mas você tem que ter equilíbrio. Porque senão é o seguinte, Vitor, né? Eu corro um risco, assim, ó. Eu lido hoje com 300 atletas, tá? Vamos colocar aí 300, 350 atletas. Imagina se eu tiver que fazer igual com todos, a folha de pagamento da base, ela vai ser quase que uma folha de pagamento da equipe principal. E você trabalha muito isso, porque está pagando X para Beltrano, eu quero ir para o meu filho também, ou para o meu atleta também. E às vezes você não está pagando o X que ele está falando, mas o pai ou alguém na hora lá que está lá vendo, meu filho está ganhando tanto, eu estou pagando tanto. E eu falo sempre, eu já tive alguns casos em outros clubes que eu mostrei até para o pai, disse, não, tudo bem, se eu quer receber o que seu filho está recebendo, o que o outro ganha, vamos fazer um negócio, eu vou mostrar o contrato dele, e o valor que tiver no contrato dele eu pago o seu filho. Aí o pai disse, não, tudo bem, quando o pai foi ver, o salário era menor do que o... Aí eu disse, e agora? Aí o pai ficou olhando para mim, foi recente, tá? Não foi aqui no Corinthians. Daí eu disse assim, e aí? Né? Eu disse, não, eu vou cumprir minha palavra, o que eu falei, o que eu mandei para vocês, eu vou cumprir, mas olha só, se eu foi, alguém diz, porque o pai do menino que estava ganhando X, o senhor acreditou. Então tem outra coisa, não, o que eu acertar com o senhor, com vocês, eu não vou falar, isso só fica entre nós. Na hora que ele assinou, ali na rua já está dizendo que está ganhando mais do que ele assinou. Mal assinou o contrato, o telefone já liga, né? Gente reclamando. E aí vai, então, por isso que eu digo, nós também temos que conviver hoje com a rede social, né? E ela Sim. Não é uma situação que vai acabar. A rede social, ela chegou para ficar. Então você também tem isso. Tem muitos jogadores hoje que eles parecem muito mais na mídia do que às vezes até dentro do clube. Só que daqui a pouco você tem um presidente, você tem um diretor, você é uma outra pessoa que não tem um conhecimento e começa assim, mas esse menino aí, como é que nós perdemos esse menino? Como é que esse menino não por que nós trouxemos para cá? Até tu explicar para eles que nós avaliamos o menino, nós achamos que não é um menino que é tudo para tudo isso. Então você tem que ter a sorte também que às vezes o seu comando, e aí eu falo, vou falar nesses 70 dias aqui, que graças a Deus o presidente vem dando a sustentação para que nós possamos desenvolver o trabalho, né? Assim, muito ocupando sempre a parte, objetivando a parte técnica, e as decisões nossas sempre que são passadas para ele sempre dando aval para que nós possamos fazer as coisas, e as coisas são discutidas também. Eu passo também para ele algumas situações, presidente, aconteceu isso, está acontecendo isso, eu acho que se nós fizermos desse jeito, pode prejudicar para a gente. O que o senhor acha? Não, eu acho que pode fazer desse jeito. Não, o que tu acha fazer desse jeito? Então, a coisa ela vem sendo construída muito claramente, né? E buscando dentro desse espaço as condições que o Corinthians possa trabalhar, né, possa desenvolver, mas também respeitando a questão financeira do clube hoje.
E agora, além de jogadores, o Corinthians mudou, desde que você chegou, acho que só a Sub-15 não mexeu, e o Sub-20, né? Porque já tinha contratado o William Batista antes da sua chegada. Queria que você comentasse um pouco sobre essas mudanças, que virou basicamente um dream team, né? A gente brincou assim. Porque são técnicos campeões, do Sub-14 para cima, assim, que Mas assim, ó, o mercado estava de olho. Mas eu também fiz as mudanças internas de alguns profissionais que já eram do clube e nós promovemos também de categoria, né? Aí eu volto, assim, ó, o Corinthians é uma instituição enorme, gigante, né? Então também eu acho que ela também tem que ter profissionais que tenham também, não estou dizendo que os profissionais que não estavam, que saíram não tinham, mas na minha leitura eu acho que para também nós mostrarmos para o mercado que o Corinthians está entrando forte, você também tem que ter essas. A 17 nós não tínhamos treinador, né? Sim, sim. O Rafael tinha saído, então não tinha, né? E aí, cara, aí nós vamos naquelas lógicas, né? Assim, pô, eu conheço o Guilherme trabalhou comigo eu levei o Guilherme para trabalhar comigo no Atlético, né? Então eu tinha, assim, eu mapeio os treinadores que eu entendo que possam estar vindo para ser. O Gui aceitou vir, né? Aí o Gabriel foi uma saída dele do Bragantino e que casou, que ele aceitou de vir, até porque também é muito amigo do Guilherme, então juntou ali, né, casou bem. Virou uma, né, super comissão. Aí o Douglas, né, é um cara que também eu estava mapeando também, né, e assim, aí, Vitor, eu busco muitas informações com o mercado. Né, com quem já trabalhou com o profissional, como é que é a postura dele fora de campo, como é que é a postura dele dentro de campo, como é que ele conversa com os atletas, como é que ele se... Né, porque nós somos formadores. Sim. Nós somos formadores, nós estamos trabalhando com adolescentes, com crianças que vão querer, então nós temos que ter um processo de formação. Né? Se nós queremos que esses atletas sejam diferentes no profissional, nós temos que educá-los aqui de um processo diferente. E aí, então, assim, foi em cima disso, né? Daí o Douglas foi uma questão também de acompanhando, quer dizer, aí ele foi à final, aí se eu não tivesse sido a final já teria chegado um pouco antes, quando nós fizemos as mudanças, né? Cauê, mesma situação, né? É um treinador que eu já conhecia antes, né? Desde que ele estava trabalhando no Guarani, depois no primeiro ano da Ferroviária, então eu já conhecia, né? Então, assim, mas foram vários nomes que eu tinha que eu tenho. Né, que eu tenho, porque você tem que estar pronto para isso, né? Você falou do 20, né? O William é o treinador que já dirigiu equipe profissional. Né? Então, como é que daqui a pouco, se ele recebe uma proposta profissional, você não, William, tu não vai porque tem que ficar no Corinthians. Né? Pô, vou tirar a oportunidade dele crescer, dele voltar para. Então, eu tenho que estar pronto também para daqui a pouco, se isso acontecer, espero que não aconteça, mas se vier acontecer, eu tenho também nomes prontos para daqui a pouco estarem. Soluções caseiras, né? Sim, soluções caseiras, ou trazendo daqui a pouco o mercado, alguém de fora do mercado, né? Mas o principal é, assim, nas minhas conversas internas, porque eu conversei muito com os funcionários, né? Muito, com alguns coordenadores que já eram coordenadores, então para entender um pouco melhor o clube, eu acho que conversando com eles ficava mais fácil de eu absorver. Mas o principal que eu volto a falar era ter profissionais do mercado atuante, entendeu? Atuando, né? Então que as pessoas entendem que ele conhece o mercado também. Você está discutindo daqui a pouco de atletas, quer dizer, o Guilherme e o Gabriel, o próprio Douglas, eu tenho conversado quase que um dia sim, um dia não, até de jogadores aqui da Copinha com idade para estarem fazendo parte. Então chega para mim, o nosso pessoal da captação, ou o empresário liga para mim, pô, Damiani, olha meu atleta lá, não sei o quê, eu passo até eu já sei que, às vezes eu sei que o atleta, já passo para eles, olha aqui, analisa esses atletas aqui, para nós não perdermos tempo daqui a pouco de estar reforçando a equipe sub-17. Né? E a ideia também é ter meio que uma teia de integração também entre todos os times, assim, até eles conversando entre si. Sim, você tem que ter a integração, né? Você tem que ter a integração da 20, da AI, né? Eu tenho gostado bastante com o Rob sobre isso, né? Nós temos que ter essa integração. Quer dizer, nós estamos fazendo já a 13 esse ano, a Sub-13 vai treinar no CT, né? Então a 13 e 14 já fazem parte do CT, da 7 a 12 vai ficar no Parque São Jorge. Nós não tínhamos, o Corinthians não tinha uma pessoa que coordenasse o Parque São Jorge,
Eu coloquei o Sandro como coordenador da captação, mas também como coordenador do parque, porque eu preciso ter essa integração e que nós possamos estar sendo feito na 7, a 20 está sabendo, entendeu? Sim. Então nós vamos fazer muita imersão de treinadores da iniciação indo para o Parque São Jorge, acompanhar treino, ficar acompanhando lá daqui a pouco o treino da 20, o treino da 17, né? Para ter tem que ter isso, né? Até para eles entenderem, né? Como é que se trabalha às vezes na equipe princípio na 20, na 17, 15, 14, do que eu estou fazendo daqui a pouco na 11. Né? Daqui a pouco eu posso ser que eu esteja fazendo na 11 um trabalho muito forte em relação que mais forte que a 17 está fazendo daqui a pouco. Né? Então você tem que respeitar essas idades, mas eu tenho que ter, esses treinadores têm que ter o conhecimento do que está sendo feito no clube. Eu agradeço imenso pelo seu tempo, né? Acho que já deve estar dando quase 50 minutos de entrevista. E, bom, o que eu separei aqui foi tudo. Eu sempre gosto de abrir esse espaço para, sei lá, você sentir falta de eu perguntar alguma coisa, tem algum ponto que você comentou, mas acabou passando, você queria puxar para comentar alguma outra coisa, você lembrou de alguma história às vezes? Não, assim, falo sempre, eu estou sempre à disposição, né? É só procurar o Marco, sendo dentro do que eu possa atender, vou estar sempre atendendo. Né? Eu acho que a transparência tem que existir, né? Nós temos que ter sempre essa transparência com vocês. Né? E enquanto às vezes nós não passamos algumas informações porque ainda ela não é oficial, então não dá para passar. Às vezes vocês tentam, né? Pô, mas é verdade que está acontecendo isso, ou que vai vir fulano. Enquanto não estiver acontecendo, eu não posso chegar e falar. Então às vezes cabe a nós termos essa controle. Às vezes quando eu falo muito, quando às vezes me procuro, primeiro procuro o Marco, que é o nosso assessor de imprensa, para ele falar, para ele saber que daqui a pouco, tu pode atendê-los. Vou atender na maior naturalidade. Só que eu tenho que falar é o seguinte, né? 70 dias, aí, 71, 72 dias, que eu estou muito satisfeito de estar no Corinthians. Né? É um desafio, está sendo um desafio gostoso. Né? O Corinthians ele é muito maior do que você estando fora vendo, e eu falo isso para todo mundo. Gente, se vocês acham que ele é grande, lá dentro você vê que ele é maior ainda, né? Porque eu vi os jogos do salão, né? O torcedor ele vive o clube. Sim. Né? O torcedor do Corinthians ele vive o clube. E é uma coisa diferente, é uma energia diferente, então é um desafio grande, mas gostoso. Né? Gostoso, assim. Eu brinco que às vezes eu falo assim, hoje são 70 dias que corresponde como se eu já tivesse 7 anos no clube, de tanta coisa que aconteceu nesse momento, mas da mudança que o Corinthians está passando. Né? Eu acho que o ano passado foi um clube que, com todos os problemas, teve 2 títulos nacional. Sim. Né? O estadual e um título nacional e um título estadual. Quer dizer, está começando o ano colocando a casa em dia. Se o torcedor tiver um pouco de paciência, e o torcedor do Corinthians ainda ele tem um pouco dessa paciência, volto a falar, o Corinthians daqui a 2, 3 anos vai estar começando a nadar de braçada, e aí, gente, aí segura, porque aí vai ser difícil você controlar o Corinthians, né, por uma questão que ele vem forte e é o peso da instituição. Não, eu gosto de brincar que o Corinthians, um ano de Corinthians equivale a um ano ruim, um 5 de um time normal, e no ano turbulento, 10, às vezes um pouco mais. É que tudo é notícia, né? Sim, tudo é notícia. Exatamente por isso. Tudo é notícia, Corinthians tudo é notícia. Então, eu falo muito assim para os atletas, né? As pessoas não conseguem às vezes separar a pessoa física da pessoa jurídica. Sim. Então nós somos uma pessoa jurídica hoje, né? Hoje não é o Damiani, não, é o Damiani Corinthians, é o Corinthians. Então nós temos que ter um respeito muito grande a essa camisa aqui, a esse símbolo, porque é uma marca fortíssima e muitos gostam de estar no lugar deles, no meu lugar, no lugar de qualquer um ali dentro. Mesmo que às vezes o clube passando por uma situação de turbulência, porque todos os clubes passam. Sim. Né? Eu vou falar assim, né? O Palmeiras, eu cheguei no Palmeiras com o Paulo Nobre, Palmeiras num momento caótico. Né? Então todos os clubes passam por turbulência. Né? O Flamengo em 2015 era
Na base não era reconhecido, não era o Flamengo não era tão... E aí começou o Vinícius Júnior, Paquetá, começou a ter Flamengo... Então não vamos falar assim, ó, isso, e não foi construído de 1 ano para 2 anos, foi uma construção longa, né? Agora, com seriedade, com respeito, sabendo as limitações, os limites que você tem que fazer. Eu sei hoje quais são os limites do Corinthians, eu tenho que respeitar isso, né? E para encerrar, eu tenho que entender a cultura do clube. Não posso chegar aqui e colocar a minha cultura. Eu tenho que entender a cultura do clube. Eu tenho que trabalhar dentro da cultura do clube. Perfeito. Valeu, Damiani. Agora, espero dia Só na 25 final. Dia 25. conversarmos de novo. Se Deus quiser.